Pouco conhecida da população em geral, a disfunção da ATM é o funcionamento anormal da articulação temporomandibular, ou seja, dos ligamentos dos ossos maxilares e mandíbula. Afeta toda a estrutura de suporte dentário e causa perturbações a vários níveis. É nosso convidado o médico David Ângelo, especialista em estomatologia. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Vem, de certa forma, para nos ajudar a entender porque é que, por vezes, desvalorizamos sintomas que são complexos e que têm problemas a nível da nossa articulação e que nós pensamos que é uma simples dor de cabeça ou eventualmente um zumbido no ouvido. As pessoas sentem-se perdidas com estes sintomas. A verdade é que este tipo de doentes com disfunção da articulação temporomandibular muitas vezes andam a saltitar de médico em médico e outros profissionais de saúde porque ninguém lhes sabe explicar bem o que é que eles têm. As queixas são diversas, podem ir desde um simples estalido da articulação temporomandibular a uma cefaleia muito intensa, à dor articular e à limitação da abertura da boca. Eles podem não abrir de todo a boca. A sintomatologia é diversa e às vezes não é fácil saber para onde temos de encaminhar estes doentes. A verdade é que hoje há cada vez mais pessoas que se dedicam só às disfunções da articulação temporomandibular e que acabam por poder ajudar um bocadinho mais este tipo de doentes. Em termos terapêuticos, o que é possível fazer? Não chega a tratar da oclusão porque há aqui inflamações que é preciso averiguar. Eu acho que talvez a oclusão seja um dos principais problemas na área da disfunção da ATM, porque durante muito tempo eu diria que houve uma escola de oclusão, em que se achava que se tratava da articulação temporomandibular mudando a oclusão. Ora, hoje, analisando toda a investigação que foi feita no passado, sabemos que a oclusão não tem tanta importância na disfunção da ATM. Até porque, se pensarmos bem, os nossos dentes devem estar em contacto durante o dia apenas quando nós mastigamos alimentos. Ou seja, ter uma postura de relaxada, a boca semi-aberta, descontraída. Exatamente. E nós não devemos ter esta postura de clenching, ou seja, de apertamento dentário. E a verdade é que nos tempos modernos, com este stress todo e com a alteração dos paradigmas da sociedade, nós temos esta postura de tensão constante. Isto leva a que haja uma pressão intraarticular muito grande e que, nós não devemos relacionar os problemas com a oclusão, mas sim com o nosso comportamento de apertamento dentário. Ou seja, o que nós antigamente achávamos que era um problema de oclusão, hoje sabemos que é um problema psicossocial. Por outro lado, até a própria postura, a forma como nós, ao longo da vida, vamos estando de pé ou sentados, provoca disfunções. Pode alterar realmente algum tipo de postura, pode ter uma correlação com a articulação temporomandibular, nomeadamente se pensarmos bem hoje, passamos grande parte da nossa vida a olhar para os telemóveis, não é? Estamos nesta posição assim e os nossos dentes estão em contacto, estão a fazer pressão e estamos a sobrecarregar a articulação. É o que eu digo muitas vezes aos meus doentes, tentem evitar esta posição assim. Ou seja, se nós fecharmos os olhos e relaxarmos, nós percebemos perfeitamente que a mandíbula, estando assim, está em contacto e dando uma postura mais natural, os dentes acabam por estar em repouso. Isto é muito importante e esta mudança de postura, muitas vezes em alguns doentes, é o suficiente para haver uma melhoria imediata dos resultados. Tem em estudo um grupo de ovelhas. É verdade. Que, basicamente, qual é o objetivo? É estudar as mandíbulas das ovelhas e compará-las com a humana e fazer exatamente o quê? Para onde é que vai este estudo? Ora bem, há aqui 3 ou 4 conceitos que nós achamos que são extremamente importantes e que ainda não temos uma resposta válida para os nossos doentes. Nomeadamente, qual é que é a importância do disco articular na articulação temporomandibular? Ou seja, nós sabemos que temos 2 superfícies ósseas e no meio desta superfície óssea temos aqui um disco. O que é que acontece à articulação quando nós tiramos aquele disco? Ela degenera? Ela não degenera? Ela adapta-se àquele novo ambiente? Nós não sabemos ainda isso. E quando olhamos outra vez para os estudos do passado, o que é que as pessoas fizeram? Para provar ou para tentar responder a isso, imagine que os seus sapatos são um disco articular e que anda descalça no alcatrão. Se eu tirar apenas um sapato, o que é que vai fazer? Vai compensar que o lado tem um sapato para proteger o que não tem o sapato. Então o que esses outros investigadores fizeram era tiravam um disco de um lado e deixavam o outro. E depois iam passar 6 meses e iam comparar um com o outro.
em termos de método científico, não nos pareceu correto. Porquê? Porque a pessoa ia estar a compensar com este Este lado. lado. Portanto, Então o que e nós fizemos aumentava pela o primeira vez sofrimento. nas ovelhas foi tirar os 2 discos e perceber o que é que acontece na articulação temporomandibular a uma ovelha sem discos. Isto depois de termos primeiro provado que a articulação temporomandibular da ovelha era a mais parecida com a do humano. E estamos agora na fase final desse primeiro estudo, onde vamos perceber o que é que acontece realmente à articulação sem o disco. O caminho no humano é exatamente qual? É tratar através de injeções locais, por exemplo, passa pela cirurgia, qual será o caminho? O caminho primeiro é percebermos realmente qual é que foi o principal fator etiológico para o início da disfunção da ATM. Imagina, eu tenho um doente que tem uma dor intensa na articulação temporomandibular. Eu poderia tratá-lo de maneira muito rápida. Agarraria no doente e fazia uma injeção, por exemplo, de um corticoide dentro da articulação. É temporário. Temporário, e eu não percebi qual é que foi a causa. O que é que motivou aquela queixa, aquele sintoma? O que é que motivou aquilo? Ou seja, agora interessa-me perceber porque é que ele teve aquele deslocamento daquele disco. Primeiro perceber isso, foi uma contratura muscular, tratar a contratura muscular e depois tratar a articulação. Porque senão o que é que acontece? Acontece que o doente vai recidivar em 3, 4 meses do tratamento que eu lhe fiz à articulação. Ou seja, o passo acaba por ser percebermos o que é que motivou, qual é que foi. Eu diria que esse é o maior desafio que nós temos, é perceber o que é que motivou o início da queixa e depois tratar esse primeiro fator etiológico e depois sim o dano que foi provocado por ele. E aí sim controlamos o doente de uma maneira holística e evitamos assim que haja uma recidiva da patologia no doente. Muito bem, Dr. David Ângelo, obrigada. Sucesso para o seu estudo. As aftas são comuns na infância, surgem por variedíssimas razões.